queria multiplicar estes homens, você ainda assim, com a sua soberba, quis saber quantos homens tinha. E desobedecendo o que o Senhor tinha dito que não era para fazer aquilo. Então, Deus deu para ele 3 opções e disse para ele: o que é que você quer? Uma fome de 7 anos? Fugir de diante dos seus inimigos e ser perseguido por eles por 3 meses? Ou você quer, Davi, que eu fira, ou que haja uma peste na terra? E Davi não teve condições de escolher, irmãos. Ele falou que caia eu na mão do Deus vivo, porque as misericórdias dele, elas são infinitas. As misericórdias do Senhor, elas são infinitas, e isso Davi sabia. Então ele falou: não, que caia eu na mão dele, que Deus faça o que ele quiser fazer, porque eu sei que ele vai entrar com misericórdia. Então a palavra de Deus fala que Deus enviou a peste a Israel de pela manhã. E a tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70 mil homens. Eu, irmã, meditando nessa palavra, querendo ter certeza do que Deus estava ministrando no meu coração, eu fui ler, eu fui pesquisar, e eu estou aqui com um livro, A História dos Hebreus. Esse livro foi escrito por Flávio Josefo. Ele conta toda a história do povo de Israel. Esse homem não era crente, esse homem não era cristão. Ele era um historiador. Olha, irmãs, qual que foi a praga que aconteceu naqueles dias? Não acabaram o profeta de dar a Deus a resposta, e o terrível flagelo devastou o reino. Que se conhecesse algo para debelar tão cruel enfermidade. Olha para vocês verem o que a enfermidade era. Parecia, no geral, uma peste muito violenta. Mas feria os homens de maneira diferente. Não é o que está acontecendo agora? Cada um é ferido de uma forma, tem uns que morrem, outros são internados, outros ficam em casa, cada um tem um... Eles estão perdidos porque ainda não sabem, cada pessoa tem um sintoma diferente. Em alguns não pareciam, mas morriam do mesmo modo que os outros, e muito depressa. Outros expiravam em meio a dores atrozes e violentíssimas. Alguns, não podendo tolerar o remédio, pereciam nas mãos dos médicos. Outros perdiam a visão no momento e logo depois ficavam sufocados. E havia quem morresse ao sepultar os mortos. As pessoas que estão perdendo os seus entes queridos não estão podendo sepultar, irmãos, porque senão corre o perigo de morrer e ser enterrado também. E é isso que aqui está dizendo. Havia quem morresse e ao sepultar os mortos, sendo enterrado junto com eles. Tão espantoso que era o contágio. Matou numa única manhã 70 mil homens. Numa manhã matou 70 mil homens. Deus. Mas aí, irmãs, se você continuar lendo, aqui está dizendo: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor. Cá no verso 16 está escrito: estando, pois, o anjo a sua mão sobre Israel, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Israel para destruir, o Senhor arrependeu daquele mal que dizia ele ia fazer. Cá eu marquei, irmãs, porque cá no 41, no verso 20, no capítulo 21 de 2 Crônicas, fala uma coisa que eu achei interessante, fala assim: o Senhor o viu. Fala assim no verso 15: o Senhor mandou um anjo de Jerusalém para destruir, e ao destruir a ele, o Senhor o viu. O Senhor viu Davi e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta. O que o Senhor viu? Aqui só fala que o Senhor viu. 2 Crônicas, capítulo 21. Aí o que o Senhor viu? O historiador fala o que o Senhor viu. O que era costume naquela época
de se fazer quando acontecia algo que eles iam buscar o Senhor. E nós sabemos disso, como aconteceu em Nínive, que até o rei se tirou as suas roupas reais e colocou veste de saco. E aqui fala, o anjo exterminador enviado por Deus mantinha os braços erguidos para Jerusalém, sentir os efeitos de sua cólera. Davi, revestido de um saco e com a cabeça coberta de cinza, prostrou-se por terra, pedindo a Deus que se contentasse com aquele grande número de mortos e aplacasse a sua ira. Então, ele o viu. É isso que está dizendo. Ele o viu. É isso. Deus viu Davi em prantos. Davi vestido em pano de saco, coberto de cinza, prostrado em terra, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, chega. Senhor, basta. Vai ser 3 dias, meu Deus. São só amanhã e já morreu 70 mil homens. Então Deus o viu. E aqui fala, sabe, irmãs, que Deus se agradou, Deus ficou comovido com essa oração e fez cessar a terrível peste. E mandou-lhe dizer, pelo mesmo profeta, que erguesse um altar. Então Deus, vendo aquela atitude de Davi, ele se comoveu, ele falou, não, eu vou parar. Davi aprendeu a lição. Ele sabe agora que ele não pode fazer isso, que ele tem que deixar a soberba de lado, que ele tem que continuar confiando em mim, como ele sempre confiou, que eu sou o mesmo Deus. Então, Deus pega e manda o mesmo profeta voltar lá e falar para Davi, olha, Davi, Deus mandou você levantar um altar. Quer ver, irmãs? Está aqui, ó. E Gade veio naquele mesmo dia, Davi disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araruna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Então, irmãs, o que a gente tem que aprender nesses dias? Davi, ele era autoridade ali, máxima. Ele era o rei. A palavra dele era a última. Mas por causa da soberba dele, da desobediência dele, toda uma nação sofreu. Toda uma nação pagou. 70 mil inocentes perderam as suas vidas por causa disso. Mas, quando Deus viu Davi em pano de saco, em humilhação, em cinzas sobre ele, a palavra de Deus fala que Deus falou, basta. Deus deu uma palavra para o anjo e disse, basta. E a palavra de Deus fala que o anjo embanhou sua espada. E Deus pôs fim naquela peste. Irmãs, é tempo mesmo de buscarmos o Senhor. Quantos inocentes estão perdendo as suas vidas? Mas Deus está dizendo para cada um de nós, não é só para as autoridades, não, sabe? Para que nós possamos verdadeiramente levantar um altar diante dele. Oferecer a ele. Porque aqui embaixo, quando está dizendo que Davi foi para poder pegar o lugar onde ele tinha visto o anjo, para levantar o altar. Então, Araruna diz para ele assim, não, eu vou te dar esse lugar para você levantar o altar. Você não precisa de me pagar. Mas Davi tinha aprendido a lição, então Davi diz para ele, não, porém, por certo preço te comprarei, porque eu não vou oferecer ao meu Deus, o meu Senhor, aquilo que não me custe nada. Muitas vezes, irmãs, nós queremos resultados positivos sem fazer esforço nenhum. Muitas vezes, o ser humano, ele quer vitória, ele quer as coisas direitinho, ele quer que Deus pare com essa praga, que Deus cesse isso tudo. Mas ele não está fazendo nada para isso, ele não está orando, ele não está oferecendo holocausto, ele não está buscando a presença de Deus. E ele quer que tudo passe. Tudo há um preço a ser pago. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário pela nossa salvação. Mas nós temos que todos os dias, ir até o nosso Deus e oferecer holocaustos, levantar um altar de adoração a Ele, reconhecer que Ele pode todas as coisas que nós não podemos nada. Vamos aprender com Davi,
porque o Senhor quer agora fazer isso por nós. Bom, basta. Como disse aqui, ó, no verso 16 de 2 Samuel, estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retire a sua mão. Basta agora, retire a sua mão. Nós servimos um Deus que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E ele dá ordem a este anjo que ele mesmo enviou para poder espalhar essa peste na terra naqueles dias ali do rei Davi. Ele dá ordem para ele e fala: basta agora, tira a sua mão. E ele tem que obedecer. Vamos continuar nesse mesmo empenho que nós estamos, orando e buscando ao Senhor. Vamos levantar altar diante dele, oferecer holocausto, reconhecer. Deus, quando fala que Deus viu Davi, ele viu Davi se arrependendo, ele viu Davi dizendo: não, Senhor, fui eu que pequei, não foi essas pessoas. Que a mão do Senhor venha contra mim e contra a casa do meu pai, mas que não faça isso com eles, porque eles são inocentes. Então, Deus ouviu a oração de Davi. Deus recebeu o sacrifício de Davi. E o que eu quero, irmãs, nessa manhã estar deixando para nós é isso. Vamos levar Deus a sério? Vamos verdadeiramente nos voltar para o Senhor e parar de desculpa? Gente, a palavra de Deus fala que Paulo dizia assim: aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. Muitas vezes, irmãs, a gente não vai fazer o que a gente quer. A gente vai fazer o que é necessário. A gente tem que fazer o que é preciso, o que é necessário. E o que é preciso, o que é necessário? Nós precisamos abrir mão de nós mesmos, da nossa soberba. Nós precisamos todos os dias procurar andar em retidão, em obediência a Deus. Buscar a Ele em oração, lendo a sua palavra, meditando nela. Quantas coisas maravilhosas, irmãs, quando você começa a ler a palavra de Deus, que Deus fala com você. Vamos levar Deus a sério. Não vamos andar na carona do outro, não. Ficar procurando mensagem de tudo quanto é lugar para ouvir, para ser edificado, não. Fecha a porta do teu quarto, pega a tua Bíblia, fala com Deus: Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo, me dá um direcionamento. E você vai ouvir a voz de Deus. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente fica nessa de querer pegar mensagem dos 4 cantos do mundo, sabe? Para poder ser edificado, a gente às vezes acaba não sendo, porque aquelas mensagens às vezes foram para aquele momento, para aquele tempo, para aquelas pessoas que estavam assistindo, ouvindo naquele tempo lá, sabe? E não é para a gente. E outra coisa, nós seres humanos, nós não temos condições de escolher, não. Porque quando nós vamos escolher, ninguém escolhe nada ruim para si mesmo. A gente só quer escolher as coisas boas. Então, irmãs, não vai escolher hoje assim: eu vou assistir essa mensagem. Não, abra a tua Bíblia. Pede o Senhor para falar com você. Levante um altar dentro da sua casa. Tire tempo para você falar com Ele. Talvez você não vai ter força para fazer isso, mas você vai ter que fazer. Na força do Senhor você vai ter que fazer, porque não tem outro jeito. Se nós não voltarmos para Deus, se Ele não vê a nossa humilhação, nada vai acontecer na nossa vida. Então, para isso, busque o Senhor, fale com Ele. Deixe hoje Deus ver você em humilhação diante dEle, pedindo a Ele socorro. Socorro pela humanidade, socorro pela sua casa, socorro pela sua própria vida. Amém, irmãs? Que o Senhor abençoe todos vocês. Medite nessa palavra. Que o Senhor guarde o seu lar, que o Senhor guarde a sua casa. Cada um que vai ouvir essa palavra, que não faz parte do grupo das ungidas, mas que você seja abençoado, seja edificado por essa palavra do mesmo jeito. Essa palavra está sendo gravada em especial para o grupo das mulheres do Ministério da Graça, mas isso não impede de você ser abençoado por essa palavra também. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele hoje possa olhar e ver você com panos de saco, cinza sobre a sua cabeça,
pedindo a Ele que dê um basta nisso tudo que está acontecendo. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.